Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos, graças a Deus, para podermos continuar e analisar o livro Momentos de Decisão, Marcos Pristo, e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Estávamos falando na última vez sobre o tema número 17, chamado Nunca é Demais. E dizia assim: sede nas orações perseverantes. Quem falou isso foi Paulo, em Romanos 12, 12. E dando continuidade ao tema, porque foi um pouco longo, a gente entra na parte que diz assim: atordoado por informações infelizes e vitupérios, apedrejado por incompreensões indevidas, mergulhe a mente na prece antes do revide. A prece não constitui um paliativo exclusivo, sendo também inexaurível e abençoada fonte de renovação e entusiasmo. Examinando o problema imenso que se avulta, aquietado pelas complexas engrenagens das decisões, e exturge o passo, faça uma prece. A prece tem o poder de clarificar os horizontes e içar o homem do abismo às cumeades libertadoras. Concluída a tarefa em que recolheu bênçãos e júbilos, não se esqueça da prece. Estão observando o quanto é importante orarmos, né? E aí ele continua: a prece não lhe constitua um instrumento de rogativa e solicitação incessante, tornando-se também um telefônio para expressar o reconhecimento e a gratidão com que você exporá os sentimentos renovados ao Pai Celestial. O que acontece, meus irmãos, é que nós estamos habituados a orar. Mas orar de que maneira? Nós oramos nos momentos em que sofremos. Nós oramos nos momentos em que estamos vivendo pressão negativa e não positiva. Se nós pudermos trabalhar, se nós pudermos nos expandir na prece, nós obteremos algo muito maior. Eu me lembro agora, tinha um caso interessante contado pelo meu sobrinho, né, jovem na época, né, e que ainda não tinha muita experiência, mas era espírita, em que ele viajou para Santa Catarina e lá ele foi participar do carnaval local. E durante essa participação, ele, obviamente, como todo jovem, né, estava com uma moça. E essa moça, muito bonita, né, estava o acompanhando. Nesse período em que ele estava com ela, ele deixou a moça e se dirigiu ao banheiro. Quando ele saiu do banheiro, ele foi interceptado por um outro jovem que fez alguns gracejos negativos a ele. E ele se manteve na posição normal de responder positivamente e, infelizmente,
ele acabou sendo agredido. Nessa agressão, outros jovens que não estavam juntos daquele jovem que o agredia também começaram a agredir. E aí ele relata, e é por isso que eu estou comentando o caso dele, ele relata que no momento em que ele estava sendo agredido, apesar dele estar se defendendo sem agressão, porque o que é a defesa sem agressão? Simplesmente se defendendo dos golpes que ele estava tomando, né? Mas chegou a um nível de agressão em que ele acabou caindo ao chão, mas não deitou no chão, ele caiu com a perna cruzada ao chão, e naquele momento ele disse que começou a orar. E ele começou a orar, porque já estava chegando a um ponto de perder a sua própria consciência. E nesse momento de oração, a menina que estava com ele aparece e intercepta aquela situação e diz: calma, por que vocês estão fazendo isso com ele? Ele está comigo. E aí as pessoas param, os jovens, outros jovens param, e ele é levado pela menina e acolhido, apesar de ter sido muito machucado. Então, é para que vocês possam entender o quanto a prece é importante nessa situação, porque se nós tivermos o hábito de orar, em qualquer momento, positivo ou negativo, nós vamos conseguir ser amparados nessas situações. E no livro, nessa página, ele conclui assim: não se trata de beatice, nem tampouco de pieguismo emocional. Seria justo permitir-se o pessimismo e o desaire, conservando a negação e o dissabor, a prece constituir-se-á bastão de apoio, medicamento que reconforta, pão nutriente, porquanto cada um sintoniza com aquilo em que pensa e vibra. Todos nós sabemos que as vibrações do nosso pensamento atingem o outro, atinge o próximo, e atinge positivamente ou negativamente, de acordo com aquilo que estamos almejando para esse próximo. E ele continua: orando, você naturalmente aurirá nas fontes inesgotáveis da divina providência as energias necessárias para o êxito dos seus cometimentos. Não se deixe vencer pelos que o abordam com ceticismo e preferem a manifestação cínica diante do seu estado de prece e de confiança. Uma prece a mais nunca é demais. E aí, meus irmãos, isso é um fato e é extremamente importante, porque a prece ela nos auxilia em todos os momentos, até mesmo no momento em que nós nos desligamos do planeta. Eu conheço várias pessoas que, no momento final das suas energias, estavam orando. E, ao orar, né, fizeram a passagem num campo vibratório totalmente diferente do que a maioria passa. E, numa mesa de mediúnica, a gente acaba ouvindo desses mesmos irmãos a resposta, dizendo que naquele momento em que eles estavam mudando de sintonia, mudando
de plataforma, né, porque estava deixando o corpo, foi a prece que os envolveu e foi a prece que os ajudou. Então, façamos isso. Oremos sempre. Quando acordamos, oremos, agradecendo a Deus por estarmos mais um dia acordados e enfrentando os desafios. À noite, ao deitarmos, oremos, agradecendo pelo dia que passou e agradecemos por termos conquistado mais esse dia, vencendo os desafios que se foram. Muita paz.